Nessa nossa aula 10, tá? O que a gente tem aqui, primeiro, tá, só por revisão, e é o que a gente acabou de ver um pouco agora de novo, é que a gente viu como fazer programas lineares. Tá? Mesmo que ele tenha desvios condicionais ou repetição de alguns trechos, os comandos, eles são, a execução do programa ela é linear, né? Ou seja, ela vai executando blocos de comando ou comandos isolados sequencialmente conforme a ordem que o programa está escrito. Tá? Mas a gente pode alterar essa ordem que o programa é escrito, né? E a principal forma de fazer isso é não ser através de funções. Tá? Então a gente vai organizar um pouquinho melhor o código. Né? E aí, um dos pontos aqui, né, o ponto-chave da resolução do problema complexo é conseguir quebrá-lo em subproblemas maiores. Então, se a gente pensar, né, quanto maior um programa, mais fácil a gente se perder no que a gente está fazendo. O programa começa a ter muitas e muitas linhas de código, e a gente não sabe mais, vamos dizer, se aconteceu um erro, a gente não sabe em que ponto do programa está esse erro, né? Às vezes é fácil de encontrar, dependendo do tipo de erro, às vezes não é, né? Então, se a gente conseguir pegar um problema que é bem complexo e dividir ele em vários probleminhas pequenos, é mais fácil de resolver os problemas pequenos, isoladamente, né? Isso que a gente vai tentar fazer. Ao criarmos um programa para resolver um problema, é crítico quebrar o código grande em partes menores, fáceis de serem entendidas e administradas. Inclusive, também de dar manutenção, né? Então, vamos pensar num sistema bancário, por exemplo. Tá? Aí eu tenho taxa de juro, que o governo diz para a gente qual é o juro que tem que cobrar para determinada operação, tá? Ou uma taxa, alguma coisa assim. E essa taxa é usada para vários clientes, vários tipos de clientes diferentes, às vezes até para operações diferentes, mas que estão na mesma regra, né? E usam cobrar a mesma taxa. E o governo muda a taxa, que é uma coisa que acontece frequentemente. Né? Como a gente faria se esse código está se repetindo em vários lugares, num programa que provavelmente é bem grande, né? A gente teria que ir em todos os lugares do código procurando onde é que está sendo usada aquela taxa e alterar. Imagina o trabalho que isso ia dar. Tá? Uma forma de fazer isso é através de funções, porque daí tem uma função que toda vez que eu quero calcular o juro, eu chamo uma função, ou a taxa, né? Eu chamo uma função e ela me devolve esse valor. E aí, se eu tiver que atualizar, eu atualizo só essa função que é um mini programa, né? Um programinha que só faz isso. Então, é um lugar em todo, não importa o tamanho do programa, eu vou mexer só naquilo. E aí, isso até ajuda a trabalhar melhor em equipe também. Né? Programas grandes nunca são feitos sozinhos, né? Sempre é um trabalho de equipes, e equipes bem grandes, dependendo do tamanho do programa. Então, imagina todo mundo tá mexendo no mesmo código ao mesmo tempo, né? Ia virar uma bagunça. E assim, dessa forma, assim, a gente consegue organizar. Tal equipe vai mexer só nesse código, que é uma funçãozinha que vai fazer um trechinho do programa, outra equipe vai trabalhar em outro pedacinho do programa, que é através dessas funções ou desses procedimentos. Tá? Bom, então, são estruturas que agrupam conjuntos de comandos, né, essas funções, que são executados quando a função é chamada. Tá? Um exemplo é o próprio scanf. Scanf é uma função, só que é uma função que já é nativa do C, né? A gente não precisa incorporar nenhuma biblioteca e tal. Na verdade, é biblioteca de entrada e saída padrão, mas é uma biblioteca padrão do C. Né? A gente não precisa criar uma biblioteca ou pegar algo externo, né? Mas é uma função. Eu só chamo ela quando eu quero que ela execute o procedimento aqui, que é pedir para o usuário informar um valor e armazenar esse valor dentro de uma variável, indicando qual é o tipo dessa variável. Tá?
As funções podem retornar um valor ao final da execução. Tá? Isso aqui não retorna valor nenhum. Ele faz um procedimento, mas não tem um retorno. Qual é a resposta disso? Não tem um valor, não tem um texto como resposta. O que o programa faz é armazenar numa variável, mas eu não consigo usar nada que tenha disso aqui, um valor que saia disso aqui. Tá? Eu consigo usar depois a variável. Tá? Já o comando sqrt, que é de raiz quadrada, tirar a raiz quadrada de um número, ele sim retorna um resultado. Ele me dá um número. Isso aqui, quando eu executo, a resposta é um número. Esse número eu posso armazenar no lugar ou usar direto, vamos dizer, dar um print, mostrar na tela direto o resultado, mas ele retorna um resultado. Esse não retorna, esse retorna. Qual é a diferença conceitual entre os dois? Esse aqui é um procedimento, a gente chama de procedimento quando uma função não tem retorno, tá? Isso conceitualmente. E aqui eu tenho uma função porque ela tem um valor de retorno. Tá? Então, embora no C seja tudo função, tem linguagens que eu tenho comandos, maneiras de montar diferentes entre procedimento e função. No C é tudo função. Tá? Mas tem diferença na hora de montar, mas todos são funções. Função com retorno ou função sem retorno. Bom, por que utilizar as funções? Evita blocos de programas fiquem grandes demais, tá? Como consequência, mais difíceis de ler e entender. Separar o programa em partes que possam ser logicamente compreendidos de forma isolada, não preciso conhecer o resto do programa para entender aquele código de dentro de uma função. Permitir o reaproveitamento de código já construído, né? Por você ou por outros programadores, é muito comum em empresas de desenvolvimento, né? Então, alguém começa a fazer o código, daqui a pouco outra pessoa vai melhorar aquilo, ou vai alterar, ou dar manutenção. Então, vai pegar aquelas funções, né, que outra pessoa fez e vai continuar o trabalho. E evitar que o trecho de código seja repetido várias vezes dentro do mesmo programa, que foi o exemplo que eu tentei dar com o banco, né?